Nós vamos refletir um pouco sobre família, começando pelo conceito convencional de dicionário, como o Hugo Weiss, que fala que a família é o agrupamento de membros consanguíneos, colocando ainda aquele conceito ainda tradicional da família, ainda numa concepção patriarcal, no modelo de pai, mãe e filhos. Sabemos que esta não é mais a nossa realidade social. O conceito hoje de família se estende para um agrupamento de indivíduos que podem ser laços consanguíneos ou não, mas que estão envolvidos e unidos no mesmo propósito, sob o mesmo teto. Daí nós vamos encontrar famílias com filhos do primeiro casamento, do segundo casamento, ou até de casamentos diferentes. Nós vamos ter no lar não só laços consanguíneos, mas laços também criados pela afetividade. E nessa perspectiva, nós vamos ter um modelo ainda em que a mãe ou a avó, como é característico no nosso país, muito forte, a família centrada na mulher, na mãe que encaminha os filhos praticamente sozinha ou com a ajuda dos avós. Então nós vamos ter nesse agrupamento pessoas que se congregam com o mesmo objetivo. Nessa perspectiva nós vamos ver que mesmo no sentido social, sendo o homem um ser gregário, e vamos observar que dentro das outras espécies também se constituem famílias, agrupamentos afins, para crescerem juntos e aprenderem até mesmo a viver e a sobreviver no ambiente, nós vamos entender família numa perspectiva muito mais ampla. Vamos chegar a abordá-la principalmente do ponto de vista espiritual e psicológico. Antes, gostaríamos de refletir sobre a questão de que, se por algum tempo se acreditou que a família não precisaria mais existir, porque o homem pode viver só, e nós vemos nisso a influência também da mídia, do consumismo, de uma ideologia que, se o ser está só, ele consome mais. Inclusive, isso já está provado em pesquisas, que as pessoas que moram sozinhas, elas são altamente consumistas, têm mais tendência à depressão, por isso mesmo elas saem em busca de consumir para preencher o vazio afetivo que carregam. Então nós sabemos que isso também é consequência de uma sociedade que visa o lucro e o consumo, desestruturar a raiz, a base da família. Nós vimos isso através dos próprios desenhos animados, através das propagandas para se consumir produtos, e hoje, atualmente, nós percebemos que no campo imobiliário está difícil você comprar uma casa com mais de 2 quartos. Vocês vão perceber que a tendência é no máximo 2 quartos. Por quê? Porque há essa concepção de cada vez mais ninguém está preocupado com família, nem muito menos em ter filhos. E nós sabemos que há uma tendência muito maior a isso ser desfeito, inclusive por essa geração nova, cansada até de buscas e buscas afetivas. Há pesquisas que mostram que as pessoas casadas são mais felizes, têm menos depressão. Por incrível que pareça, ao contrário de tudo que a sociologia e o consumismo nos mostram, que ter filhos se gasta mais, quando se tem mais se gasta menos. Também se descobrem outros valores para se viver em família e não se sente tão só. Esse é do ponto de vista social. Por que então essa desestruturação? Apesar dessas investidas e de muitos acreditarem que casamento é coisa do acaso, a gente faz e desfaz por qualquer motivo, a nossa busca espiritual vem nos mostrar que não é tão simples assim como nós imaginamos. Que não foi aquela escolha aleatória tão simples que a gente fez numa fase de nossas vidas. Nós vamos descobrir, espiritualmente falando, as ligações que essas pessoas têm conosco. E daí nós vamos adentrar um pouco nessa visão espiritual. Mas para finalizar o tópico
estruturada, ela parte de investidas também de uma visão materialista da vida e de uma intervenção espiritual inferior que tenta atrapalhar os projetos divinos de ascensão espiritual das criaturas. Há espíritos que trabalham mesmo, organizadamente, para desmanchar os lares, para desestruturar as famílias. E por que eles investem espiritualmente nisso? Porque sabem que a pessoa que nasce num lar equilibrado, harmonizado, em que as pessoas, apesar dos seus defeitos, trocam afetividade e se preocupam umas com as outras, elas tendem a crescer na afetividade e espiritualmente. Então, há irmãos que se encarregam no astral de trabalhar para desestruturar os grupos familiares. Nós que conhecemos a doutrina espírita e que sabemos da imortalidade da alma, que sabemos que convivemos com os dois planos, seria muita inocência e ignorância nossa imaginarmos que esses seres com os quais convivemos no passado não estariam hoje interferindo, cobrando, nos buscando, pela lei da sintonia e afinidade, as dívidas do passado. Basta lermos apenas um livro espírita para sabermos dessa realidade. Quer seja o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênesis, Céu e Inferno, ou qualquer um dos livros das obras de André Luiz, para sabermos que convivemos com os dois planos da vida. O espírita não pode ignorar esta realidade. Ele precisa se conscientizar que nós já vivemos outras experiências e que nós trazemos os laços de afetividade e os laços, os desafetos. E que nessa convivência nós vamos ser chamados a crescer no amor, que esse é o nosso grande objetivo. Jesus, nosso mestre, modelo e guia, resumiu toda a lei dos profetas em 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Na visão espiritual, a família é esse laboratório divino que nos permite fazer o reajuste do passado e crescer na amorosidade com os laços afetivos desenvolvidos no hoje. A família é essa oportunidade bênção, esse laboratório divino em que nós vamos aprender a amar, a perdoar, a servir um grupo mínimo de pessoas, 3, 4, 5 ou mais, para que no futuro nós possamos aprender a conviver e amar a grande família universal. Essa é a nossa grande meta. Lendo o livro Cartas de uma Morta, em que a mãe de Chico Xavier revela mensagens da sua vivência no plano espiritual, ela fala, por exemplo, da missão dos seres que habitam o planeta Saturno. E ela diz que lá não é mais essa missão dolorosa do planeta Terra. Aqui nós precisamos vencer o egoísmo e o orgulho. Lá eles já superaram tudo isso. Mas ainda precisam da família, ainda reencarnam em família, para desenvolver a amorosidade sublime e a inteligência. Lá os espíritos se ocupam em descobrir o universo, em aprender as leis que regem o universo. Nós aqui ainda estamos engatinhando, graças a Deus que ainda estamos engatinhando para descobrirmos as leis da convivência fraterna. Como viver amorosamente, como viver pacificamente com seres tão diferentes como nós somos. E aí, Raul Teixeira, nesse livro, Desafios da Vida Familiar, ele faz uma pergunta justamente mostrando, responde a uma pergunta: por que que a família ainda é tão desvalorizada quando nós precisamos desse laço para evoluir? E ele mostra que além dessas investidas, além da nossa infantilidade, nós vamos precisar de muitas encarnações para entendermos o quanto precisamos
de estar no meio de pessoas amorosas e equilibradas para desenvolvermos o equilíbrio. Quando vamos entender que os nossos filhos e aqueles que convivem conosco aprendem o que fazemos e não o que dizemos. Repetem a nossa língua porque aprendem na convivência. Repetem os nossos hábitos, os nossos gestos, as nossas ideias, os nossos sentimentos. De uma família equilibrada, nós teremos seres equilibrados, pessoas que executam suas atividades de forma equilibrada, que não estão buscando lá fora o amor e a afetividade que faltou lá dentro do lar. Que não estão descontando na sociedade a revolta e os dramas e os conflitos que vivenciaram no lar. Que não estão levando para o parceiro ou para a parceira as carências afetivas, os conflitos e a visão que têm e que formaram do masculino através do pai e do feminino através da mãe. Então nós vamos ver que muito do que somos, do que gostamos, do que fazemos, tem a ver com a raiz, tem a ver com a base. Nós aqui não nos conhecemos. Mas se analisarmos, cada um de nós carrega a influência maior do pai ou da mãe. Eu já consigo perceber a maior influência que meu pai, que eu trouxe de meu pai. E demorei um pouco a descobrir a influência da minha mãe. Hoje eu já percebo onde eles estão. Em Socorro Paz. Nós vamos perceber que do convívio familiar nós trazemos muitas características, muitas repetições. Daí a necessidade também de nos reeducarmos após chegarmos à idade adulta, de nos conhecermos e dizer, não, isso aqui eu continuo, isso aqui não dá para repetir. Eu já vi que não deu certo e eu não vou repetir esse paradigma, eu não vou repetir esse modelo. Raul Teixeira nos diz ainda que um dos grandes problemas da constituição familiar hoje é porque as pessoas não se conhecem. Cada um faz a sua maquiagem física, psicológica, emocional e nos escondemos do outro. Nós queremos que o outro nos veja assim, da melhor forma. E essa melhor forma a gente maquia. Mas um dia a maquiagem vai ter que sair. O tempo vai fazer com que ela não perdure. E aí nós vamos descobrir que conhecemos o outro mais sexualmente do que moralmente, psicologicamente, afetivamente. E quando o desejo diminui na relação, aí é quando ela se acaba. Porque a relação tem que se manter com o desejo, o respeito e a identificação. Dizemos. Porque se esses três elementos não se juntarem, a relação não permanece. Quando um cai, o outro pode ir segurando, até que se equilibre os três. Então, se nos conhecêssemos melhor e olhássemos para a vida na busca de que eu preciso crescer com alguém, e não eu vou estar com alguém só enquanto eu tenho desejo, é muito diferente. Inclusive do ponto de vista espiritual. Então, nessa perspectiva, conceber família, do ponto de vista espiritual, é ir além do desejo. É a identificação e a caminhada que decidimos fazer com alguém para um aprendizado evolutivo. Então, nessa perspectiva, nós vamos ver que a família também é um sistema de laços, em que se um adoece, se um está em desarmonia, todo o sistema vai se ressentir do problema. Então, se tem alguém problemático, se tem alguém doente, se tem alguém com vícios, se tem alguém desequilibrado, os filhos, os outros também vão se ressentir. É por isso que devemos investir pelo equilíbrio da vida familiar. E nada melhor de refletirmos sobre o amor. Como esse sentimento deve chegar aos nossos lares. Na questão 775 do Livro dos Espíritos, eles responderam: qual seria para a humanidade, para a sociedade, se os laços da família não existissem?
E os espíritos responderam: a recrudescência do egoísmo. Porque nós vamos perceber que o primeiro ponto que precisa ser analisado em família é o egoísmo. Se um dos membros toma a decisão sem ver o todo, ele vai atrapalhar o sistema. Se ele só olha as suas necessidades, ele vai atrapalhar o sistema. Se ele não vê prioridades do grupo, a família desanda. Então nós vamos ver que o primeiro ponto é combater o egoísmo. É caminhar juntos. E aí é onde nós vamos ver que as sociedades que começam a desvalorizar a família, elas começam a cair. Porque é na família que nós construímos esse elo de espiritualidade. Então, se a família significa um avanço na humanidade, significa superar, crescer em amorosidade, evidentemente esse é um projeto divino, nós não vamos ter dúvida. Do ponto de vista espiritual, nós sabemos que a família é planejada no plano espiritual. Os laços são planejados. Mas como é que a espiritualidade tem tempo para planejar a vida de todo mundo? Eles planejam antes do reencarno. Mas existe outra lei chamada livre-arbítrio, que nós poderemos chegar aqui e fazer tudo diferente. Deus nos dá o livre-arbítrio para caminharmos do jeito que escolhemos. Embora Ele faça planos, embora as almas afins, as famílias espirituais, que são espíritos que se agregam, que se juntam nos mesmos ideais, eles investem também. O filme E a Vida Continua, já tive o prazer de assistir, estou revendo o livro, faltam 2 capítulos para terminar, embora eu já saiba no final. Mas eu fui reler o livro para ver a diferença do livro e do filme. E nós vamos ver no filme e encontrar no livro todo esse emaranhado do que significa o projeto que é família. O planejamento que os espíritos fazem para que tudo dê certo, mesmo quando a gente faz tudo errado. Eles ainda tentam, aí lá vem neto, lá vem bisneto, a gente volta para ver se esse laço é desfeito. O laço do desafeto, para que a gente aperte o laço do amor. E vocês vão ver lá o mentor, o instrutor espiritual Ribas, orientando Evelina Serpa e Ernesto Fontini como resolver os conflitos que eles vivenciaram na última reencarnação. O planejamento que é feito para reencarnar o espírito assassinado, em que o amigo assassina outro para ficar com a mulher, embora ele passe a encarnação, tenha se arrependido, tenha vivido uma vida justa, tinha sido uma pessoa boa, amorosa, mas ele vai precisar fazer o resgate. E como é que esse resgate é feito? A criança vai voltar e vai ser adotada. E ela vai receber de volta o carinho daquele que o assassinou. Ela vai receber de volta tudo o que ele tirou. E como ele é um sujeito que foi muito bom na vida, inclusive o mentor Ribas, não me lembro se a cena tem no filme, mas no livro tem. Fontini se espanta, mas como ele vai ser ajudado? Vai, olha a vida dele, olha a ficha dele, como ele mudou nessa encarnação. Você quer saber mais? Tem mais de 200 pessoas que oram por ele, todos os dias agradecidos por ações benéficas de caridade que ele fez. Foi uma pessoa reta, boníssima. Na empresa e nas indústrias, todo mundo foi sempre ajudado, todo mundo foi sempre assistido, nunca deixou de dar os direitos e de assistir a ninguém. E o próprio Fontini fica espantado, porque ele não recebeu nenhuma prece depois de desencarnado. Ninguém orou por ele. E aí o instrutor Ribas diz, não, em função dele ter levado uma vida digna,
reta, honesta, amorosa, embora, preste atenção ao detalhe, sendo materialista. Está lá no livro, li ontem à noite. Ele, em função dos méritos do lar, da vida honesta, a fidelidade, o cumprimento dos deveres em família, no trabalho, ele até fala, também se evolui no trabalho. Ele vai ter na encarnação de 15 a 20 anos a mais. Eu fiquei assim, eu digo, meu Deus, quanto mais a gente lê sobre a misericórdia divina e a justiça, mais a gente se encanta e se espanta. Sabe por que ele vai receber os 15 a 20 anos a mais? Porque ele aceitou a proposta da mulher de receber o inimigo que ele assassinou como filho adotivo. Ele vai ter mais 15 a 20 anos a mais para poder se reconciliar com esta alma e ter a chance de haver o perdão. Eu digo, meu Deus, estou toda arrepiada. Que coisa maravilhosa. Como o amor de Deus é grandioso. A gente aqui não percebe nada. Como somos cegos ainda para perceber. A gente aqui na terra já tinha esfolado o sujeito. Matou o amigo, matava logo de primeira. Um lixamento logo. Ou uma cadeira elétrica, esse sujeito não presta. E o que é a chance que ele teve de viver e de se arrepender e de se regenerar? Esse é o projeto divino da família. Olha que coisa maravilhosa. Somos chamados a amar todos os dias, a resgatar nossos débitos, a nos libertarmos dos crimes hediondos que cometemos. Não adianta a gente ser inocente, né? Dizer que a gente só foi gente boa. E a gente rejeita esse projeto divino. Vida boa é do vizinho, salário bom é dos outros, né? E vivemos assistindo novelas e novelas, achando que o amor é aquele de Hollywood. Nos iludindo na concepção do que significa viver a amorosidade, a preocupação em erguer um grupo familiar no qual nos instalamos como primeira família ou que estamos construindo como segunda família. A nossa ignorância faz isso. A gente não percebe que todos os dias é um convite ao amor. Através da profissão, através da família, do parente viciado, do companheiro cheio de complicações afetivas e de toda a ordem, dos filhos que a gente chama de rebeldes, que estão apenas pedindo mais atenção e carinho e cuidado, dos parentes doentes, daqueles parentes que parece que sugam tudo que a gente tem, não só é dinheiro do bolso não, mas sugam também a paciência, o tempo. E a gente acha que não. Não, longe dele, vou morar noutra cidade, eu vou para outro país. Não quero dar nem bom dia, na festa do meu aniversário nem chamo. Para quê? Para depois criticar. Então veja como nós nos esquecemos desse projeto divino da família, que é o projeto do reajuste dos seres. Estamos aqui para aprender essa lição. Conjugar o verbo amar. Aprender a servir. Nos libertarmos do egoísmo. Outra cena muito importante desse livro, Cartas de uma Morta, é quando ela é levada distante da terra pelo mentor espiritual, a mãe de Chico, e ela olha para a terra e vê aquela nuvem escura, com aquelas cores pesadas. E ela faz, essa é a terra. Mas por que tanta vibração assim? Por que essa energia tão densa, tão pesada? E os mentores dizem, meu irmão, é porque os espíritos que reencarnam lá tem muito egoísmo, tem muito orgulho, muito apego ainda ao mundo material. Eles ainda não têm consciência de que são espíritos eternos. Precisam de doenças graves, de acidentes bruscos, de guerras, de violências, para um dia se cansarem do mundo. Então nós vemos, meus irmãos,
que numa perspectiva espiritual, a família é um projeto organizado, mesmo que a gente faça ou não, mas é um projeto. Quando eu vejo amigas dizendo que só querem ter um filho, eu digo, não faça isso com seu filho, não, ele não merece. Não é com você, não. Não faça isso com ele. Ele não merece ter filho único. Alguém pode até ser filho único, mas não por escolha nossa. Porque é um dever tão importante a gente dar ao outro o direito de ter irmãos, de ter parceiros, de ter companhia, de poder crescer na afetividade. Você já começa a notar a diferença. A criança que aos 7 anos recebe um irmão, olha o impacto que ela recebe. A que recebe aos 5, a que recebe 3 anos, nem nota. Ela vai começar a desenvolver já o aprender a servir, a doar, a dividir. E isso é muito importante dentro da família. Então nós elencamos, a partir da leitura que fizemos, alguns pontos que gostaríamos de falar sobre essa questão de que a família, para que a gente tenha uma família mais estruturada, organizada, e nós possamos ter harmonia no lar e tentar vivenciar o amor, é preciso que a gente pense em alguns pontos. Então, nós vimos que a função da família nessa perspectiva espiritual é a formação de um grupo familiar para reajuste, visando o crescimento interior de todos. E nós vamos ver no livro Os Mensageiros, quem já leu deve lembrar, os cursos para os espíritos que foram reprovados na posição de pais e de mães. E que vão fazer cursos no plano espiritual para como aprender a conviver com o outro. Porque tem gente que não sabe dividir, não sabe conviver com o outro. E a mãe começa a aprender desde o momento que ela sabe que está grávida. Não é mais ela. Ela sabe disso. E depois que nasce, também. Então, os espíritos vão aprender a ser pai. Porque ser pai e ser mãe, diz o livro dos Espíritos, questão 583, é missão. É uma missão encaminhar os espíritos na terra. Encaminhar almas para o bem. No livro Ação e Reação, eu lembrei de outra cena. Paulo sai com André Luiz e sua equipe para socorrer uma mãe que está para dar à luz no hospital. E ele leva os amigos, eles não entendem bem o que está acontecendo. O médico diz, daqui 1 hora eu volto para fazer a cesariana. E aí quando ele chega, diz, ela não pode ser cesariana, porque ela precisa dar à luz a mais filhos. Vamos fazer aqui um tratamento espiritual para que ela tenha um parto normal. E aí ele começa a dar passes, uma substância leitosa é avivada no útero e em menos de 15 a 20 minutos a mulher começa a ter contrações. Quando o médico volta, ele faz o parto normal. E depois o André Luiz vai perguntar por que é que ela precisa ter mais filhos. Não, se ela fosse cesariana, no máximo teria 3. Mas o projeto dela é encaminhar no plano espiritual pelo menos 5 almas. Por quê? Aí ele conta um fato histórico que há mais ou menos 500 anos ela reencarna e desencarna e volta para os umbrais, para as zonas de sofrimento. Cometeu muitos crimes através da sexualidade. Atraía as pessoas, desestruturava casamentos, desestruturava uniões afetivas. É aquelas pessoas que têm a patologia da conquista. Conquistou, descarta, vai atrás de outra vítima. Ela se envolveu muito com isso. Ao longo de séculos estava tentando se reajustar. E aí André Luiz pergunta, mas como ela volta, reencarna e volta para os umbrais, para os abismos? Volta. Porque a energia é muito pesada, foram muitos crimes, é uma cobrança muito grande dos espíritos a quem ela prejudicou. Mas nessa encarnação, ela já se arrependeu, ela prometeu que vai ajudar 5 almas, se ela conseguir nessa encarnação ter 5 filhos, e ajustar esses filhos para seguir o caminho do bem,
ela vai conseguir o equilíbrio na evolução espiritual e a partir da próxima ela vai só crescendo espiritualmente. Aí eu fico cada vez mais impressionada com os detalhes que a gente vê nas obras de André Luiz. As informações ali em cada caso, que às vezes a gente passa por cima e não vê. Olha que lição. Aí o mundo olha, coitada daquela mulher, como diziam comigo, né? Coitada daquela professora, virou ignorante, 7 filhos. Me chamaram de burra, de ignorante, de imbecil, porque tinha gente que olhava para mim, você está grávida de novo. Eu digo, sim, qual é o problema? Quem vai criar sou eu. Qual o problema? Você está doente, está doída, por quê? Eu prometo que eu não vou levar no seu caminho. Então, coisas assim horrorosas de imaginar por que você quer ter tantos filhos. Já sei, isso é coisa de espírita. Todo espírita é assim, não. Isso é uma questão individual. Eu devo ter meus compromissos para aceitar assim, chorando, passando por uns dramazinhos danados, mas entendi a proposta. Nunca esqueci da cena que estava no museu, levando meus filhos 5 para visitar o museu, que eu fazia passeios, né? Não é porque eu tinha filhos que eu deixei de fazer passeio com eles, não. E a pessoa olhou para mim e disse, mas como é que pode 5 e é tudo limpinho? É vontade, sabe? Eu disse, Senhor, não precisa evoluir. Como é que pode? Você tem 5 filhos, então é tudo descabelado e é tudo limpinho e bonitinho, nutrido. Era para ser o quê, né? Então vocês imaginem ainda os preconceitos que nós temos na sociedade quando a pessoa decide ter 4 filhos, né? Não vamos dizer 7, né? Porque aí já é uma exceção da regra. Mas quantos nós não conhecemos? Então, por que será? E eu digo para vocês, o que eu senti depois do 7º filho não tem. É como se eu tivesse fechado um ciclo na minha reencarnação. Foi uma diferença energética tão grande, é como se eu tivesse recebido mais, sei lá, uma cota de energia, de ânimo, de vontade. Acho que é porque quando a gente tem mais, tem vontade. Um amigo uma vez disse, Socorro não só tem filho, não, ela tem, mas tem vontade de trabalhar. Para criar os filhos, claro, mas só tem quem vai cuidar, né? Sou eu mesmo. Então, assim, é diferente. Quando você sente, parece que tinha que fechar um ciclo na minha encarnação, e não foi fácil chegar a isso, mas quando conseguiu, parece que houve uma coisa diferente, melhor. Não quer dizer que a nossa missão está cumprida e que a tarefa está feita, não, de jeito nenhum. Filho, quem sabe, todos nós sabemos, é para o resto da vida e para a espiritualidade. Eles não são nossos filhos pela primeira vez. Nós não estamos juntos pela primeira vez. Então, dentro dessa proposta, de termos consciência de que é na família que precisamos desenvolver a amorosidade. Nós poderemos ser amorosos no centro espírita, dar passos maravilhosos, fazer tudo. Mas se nós não nos reajustarmos no nosso ambiente familiar, isso vai nos ajudar lá na frente em alguma coisa, mas o nosso débito maior ficou. É a família. É o lar. É a vivência do Evangelho. Então eu elenquei alguns pontos para que a gente faça da nossa família provação uma família bênção futuramente. Alberto Almeida disse que nós temos a família provação e a família bênção. Família provação é de 99,9% do planeta Terra. Algumas almas reencarnam com família bênção. Se vocês conhecem alguma, é aquela família que o casal completou 50 anos de casado e eles assistem televisão pegado na mão. Eu já conheci isso. A amorosidade, o respeito. Você quer, meu bem, um chá agora, depois de 50 anos de casado. Aí é família bênção. E você vê os filhos em torno, aquela alegria de estar juntos, a alegria do reencontro, porque é preciso ter alegria dentro do lar, senão eles vão buscar as ilusões lá fora. Se os filhos não encontrarem a harmonia e a alegria entre os membros do lar, eles vão tentar fazer isso lá fora, através das drogas, da sexualidade desalina, dos grupos de toda a ordem. É preciso se instalar a amorosidade
respeito, a união, a convivência fraterna, a preocupação com os seus membros. Então, a família que cresce juntos faz elos espirituais. Então, nós elencamos aqui, dentro dessa visão espiritual e psicológica, de que a família é um sistema de laços em que todos estão unidos para formar a estrutura psicológica de cada um. Nós somos responsáveis pelo crescimento espiritual, social, psicológico, afetivo e emocional de cada membro do nosso grupo familiar. Muitos pensam que depois que se casam, não é para se preocupar mais com o pai e com a mãe. Não tem tempo de visitar a família, de ligar para os pais, de acompanhá-los. Honrar pai e mãe, para que teus dias sejam longos na terra. E está lá no Evangelho, honrar não só é respeitar, é atender aos mínimos desejos daqueles que deram a vida e que nós jamais saberemos do sacrifício que eles fizeram. Ninguém, por mais que o pai ou a mãe passe na cara, eu deixei de estudar, eu deixei de viver, eu deixei, não é aquela choradeira que não tem discussão nenhuma, para cuidar de vocês. Aí ele vai olhar e diz, e é com isso? Se você está fazendo, se for espírita, vai dizer que você me tem porque merece. E se for materialista, vai dizer, não pedi para nascer. Então, não é essa visão que nós queremos ter, não é? É a visão espírita. Então, o que fazer para buscar o reajuste familiar? Preencher as necessidades amorosas e de ajuda mútua no grupo. E para isso é preciso conviver com a solidariedade e o perdão. Família que não aprende a perdoar, a estar junto, a entrar em solidariedade. Eu preciso estar convivendo com o grupo para saber o que é preciso agora. E não o que é que eu quero que seja feito agora. São coisas diferentes. Sim, mas eu não gosto mais do meu parceiro, eu tenho mais prazer nenhum com ele. E aí? Esse é o grande dilema. Todo mundo acha que já é motivo para acabar o casamento. A espiritualidade não. Existem livros que relatam uniões em que a pessoa não tem prazer sexual com o outro. E ela assume o compromisso de ajudar amorosamente o outro, sem a relação sexual. Ah, mas eu não estou nesse livro. Eu estou dizendo que existem propostas, problemas e mais problemas do passado para serem superados. E é para isso que existe tratamento psicológico, espiritual, inclusive o tratamento que se chama vontade de evoluir, boa vontade em fazer o bem. Esse também é um tratamento. Então, preencher as necessidades amorosas, afetivas de seus membros. Isso não quer dizer fazer só o que o outro quer. Isso quer dizer se colocar como parceiro na relação. Eu faço parte desse grupo, eu não só espero receber, eu também tenho um compromisso de dar. Eu também estou aqui para crescer. Acolher o membro doente, a ovelha negra, como a gente chama. Em geral, a família rejeita, menospreza. Ter cuidado com aquela ideia de tratar uns melhores do que outros, embora haja afetividade, proximidade mais com uns do que com outros. Ah, mas meu irmão é viciado, eu não vou nem na casa dele. Pois na próxima encarnação você vai viver junto, talvez ele seja seu filho. E não é castigo não, é a lei da sintonia e das necessidades evolutivas. Se eu estou lá para aprender e eu rejeito a lição, eu vou ter que ter aquela lição mais diretamente, é como aula de reforço. Eu estou lá na sala, não presto atenção, não acompanho o processo, o que acontece? Aí eu vou para a aula de recuperação, eu vou para a prova final, eu vou precisar de um professor particular, eu vou repetir a série. É mais ou menos isso. A lição que a gente rejeita hoje, nós vamos ser chamados a fazê-la mais de pertinho amanhã. E geralmente esse pertinho é um laço afetivo mais próximo. Então, acolher um membro doente, ter a atitude pedagógica de combater o erro, o vício, e não o viciado ou agressor. É de educar, de se colocar como aquele que ajuda e que educa, e não que condena ou que rejeita. Essa não é uma atitude cristã, nem muito menos espírita. Outro item,
pensar em como permitir e proporcionar momentos de diálogo em família. Porque a maioria das vezes a gente se reúne, se é hora da refeição, liga a televisão. Desliga a televisão, deixa a refeição comer normalmente, não come grudado na televisão, tenta compartilhar esse momento, descobre momentos para você dialogar, para ouvir seus pais, seus tios, seus avós, como eles precisam falar das experiências deles. Vamos ouvi-los, aprender com eles. Permitir que o diálogo aconteça é dar tempo para a família. Que tempo nós temos para conversar? Dentro do carro, levando o menino para a escola. Se só tem esse, bom, então desliga o rádio e aproveite. Meu filho, você estudou? Você tem prova hoje? O que é que você vai fazer? Você tem alguma aula vaga? Está gostando de algum professor? Tem algum problema em sala? Ou sei lá, qualquer coisa, mas dialoga. Nós estivemos recentemente no encontro de jovens, final de semana lá no EGEP, e fizemos atendimento fraterno com vários jovens, porque a nossa tarefa permitia. Gente, é triste você ver uma criança, um adolescente, chorando, dizendo: meu pai e minha mãe não tem tempo para mim. Nós não fazemos refeições juntas. Nós só nos vemos na hora de dormir ou na hora de levar. Nós não saímos juntos. Eu sou invisível dentro de casa. Foi esse o termo que um jovem usou. Ninguém me vê. Ninguém me vê. Então isso é muito doloroso, constatar essa realidade. E crianças com 4 anos que dormem assistindo televisão até 10 horas da noite. De mães e pais que não conseguem dar limites aos filhos, não conseguem educá-los, conviver com eles, saber o que de fato eles precisam. Se eu trabalho fora, eu também não posso ficar com consciência de culpa e recompensar o tempo que eu fiquei fora, deixando o filho fazer o que quer. Isso não é amor. Está lá no livro ainda, e a vida continua, o instrutor Ribas dizendo: reencarnam para a Terra todos os dias milhões de almas necessitadas de orientação, de disciplina, de limites e de amor. E nós somos pais legendas. Ele usou esse termo. Ele disse, o instrutor Ribas: eu fui um pai legenda. Legenda, ou seja, eu dei só o nome de pai. Eu entendi assim. Porque achava que trabalhava e colocava a feira, estava em casa, olhava para o fulano está ali, Beltrano está ali, pronto. Eu cumpri minha função de pai. Porque levava para a escola, levava para os cursos da vida, pais legendas, filhos legendas, mães legendas, irmãos legendas. Não convivemos de fato com o outro. Não nos aproximamos numa amorosidade, numa relação afetiva. E essa troca, esse diálogo que permite a troca de experiência, que vai, pai chegar um dia e dizer: meu filho, eu também me apaixonei, mas não é assim não. Minha filha, eu também passei por isso, e ser capaz até de contar suas experiências. Se é que a experiência merece ser contada como um aprendizado que já foi feito. Então, é no diálogo que nós vamos construir essa interação. E aí, esse diálogo que precisa tempo, que precisa conhecer o outro, vai nos permitir expressar a afetividade. Porque no diálogo eu termino, eu toco no ombro: meu filho me deu um abraço, minha filha me deu um abraço. Eu confio em você, você vai superar isso. Eu também já passei. Olha, eu conheço uma experiência que foi assim. E aí nós vamos desenvolver a afetividade. Eu converso com meus filhos afetivamente, ou eu só dou ordens, ou eu só digo o que é para fazer, ou eu só converso no dia da lesão, ou eu só digo: está na hora de estudar, está na hora de ir para a escola, está na hora de fazer isso, desliga esse computador, olha o que você está fazendo, venha ajudar a sua irmã, apague a luz, tire a roupa do chão, lava o banheiro. Esse está difícil, né? Mas às vezes a gente consegue. Bom, então, esse expressar a afetividade, eu não posso amar alguém se eu não conheço. Foi o dedo que deste a tua rosa e fez com que ela fosse diferente, com que ela tivesse brilho, cheiro, vigor, exuberância. É
tempo que nós dedicamos ao outro é que nos faz conhecer e aprofundar a relação. Então nós precisamos ter esse tempo para a família, esse tempo para conhecer o outro, para descobrir, para fazer coisas juntos, para passear juntos, viver juntos. Acompanhar o percurso educacional e evolutivo de cada membro. Elogiar. Tirou 10, fez o seu dever. Não fez mais do que sua obrigação. Não só vive para estudar? Não. Quero 10 em todas. Não. Isso não dá estilo. Isso tira o estilo. O 7 também deve ser elogiado. Se a prova anterior foi 5 e ele tirou 6, meu filho, você está melhorando. Vamos aumentar os horários? Vamos sentar aqui e fazer um novo horário de estudo? Olha, se você nesse mês conseguiu, se você fizer mais um esforço, a gente chega lá. Acompanhar, estar junto e não simplesmente jogar. Então, esse acompanhamento educacional e evolutivo que impulsiona o progresso, acompanhar também a fazer a caridade junto, a conhecer instituições, a fazer com que o jovem, que a criança aprenda e descubra outras realidades. Tem criança que não sabe o que é pobreza, o que é fome. Não é que a gente vai deixar ela passar fome, não, mas ela precisa conhecer essas realidades. Entra também o conhecimento espiritual, que estamos fazendo para levar esse conhecimento espiritual para os nossos lares. Meu tempo está indo, eu tenho 2 itens. Pensar na educação das emoções, conversar com os filhos sobre os desequilíbrios deles. Nunca dizer, você é um irresponsável. Não chame seu filho de irresponsável. Você diz, meu filho, você não cumpriu com o compromisso que você devia ter assumido. É diferente. Meu filho, você não presta. Nunca diga isso. Isso que você fez não é bom. Você é um vagabundo, um ocioso, não. Você está desperdiçando o seu tempo. A maneira de falar, a maneira de trazer para junto de nós é muito importante. Nós precisamos nos trabalhar sobre o uso da linguagem. Como falar com os outros sem arrogância, sem humilhar, sem denegrir o outro. Gente, isso é falta de caridade. As pessoas estão perdendo a ética, estão perdendo a noção do que significa tratar bem o próximo. Dentro do lar, no trabalho. Toda hora nós vemos aí processo, as pessoas colocando processo, por quê? Porque se sentiu agredido. Nós precisamos ter mais calma para desenvolver essa fala em que a gente ajuda o outro. Tinha um lá em casa que me deu trabalho. Eu disse, eu não vou mais bater com você. Você já tem 9 anos. Imagina, naquele tempo ainda dá uma chinelada assim. Hoje né, ele já tem o telefone do conselho tutelar. Se você inventar de bater, você está frente. Você pegar na sandália, se prepara. Porque ele já sabe tudo de como. Olha, no meu tempo atrás, há 25 anos atrás, 28 anos atrás, a gente podia dar uma chineladazinha havaiana, fofinha, na pele. Não ia não, fazer só arder um pouquinho. Mas mesmo assim, depois de 9 anos, a regra lá em casa não tinha mais isso. 8, 9 anos, porque eu já considerava que era o quê? Grandinho. Meu filho, você está merecendo uma pizza, mas eu não vou dar. Você não tem mais idade. E eu vou esperar você me dar. Aí os outros mais velhos diziam, a senhora tem que bater. Ele não vai fazer não, olha, ele está fazendo. Insistindo, calma, você dessa idade, não recebia mais castigo desse jeito não, tenha calma. Ele não vai me dar agora. Eu mostro a você que foi. A confiança, a oração, o diálogo, você mostrar, você está merecendo castigo hoje, mas eu não vou lhe dar. Seu castigo vai ser você pensar no que você fez. Aí da próxima vez repete, hoje vai ter. E assim a gente vai conversando, e vai convencendo, e vai educando, e quando olha, eles estão se reajustando aos padrões que nós queremos de um comportamento ético. Agora, para isso, também não levante a voz. Também você vai dar o critério. Fale comigo no tom que eu estou falando com você. Está gritando, não conversa agora. Quando você se acalmar, eu volto.
E ele vai percebendo que aquela arma não faz efeito. E aí nós vamos educando a emoção de nossos filhos. Eles precisam chorar também. Receber não. Tem pai e mãe que não aguenta ver o menino chorar. Tem que fazer terapia. Tem que fazer terapia para se ajustar, porque senão vão ser 4 desequilibrados, 5, quantos, né? Então, se a gente faz terapia, menos um desequilibrado, que vai ajudar os outros. E para finalizar, ter a família como prioridade da nossa encarnação, porque meu tempo já encerrou. Ter a família como prioridade, como diz Stephen Campbell, nenhum sucesso na vida compensa o desajuste familiar. Não adianta abrirmos mão da família. É preciso caminhar por ela. Vamos ler mais sobre espiritualidade, sobre convivência, sobre amor. Por que eu estou sendo chamada a amar essa pessoa? Por que eu sinto tanta rejeição? Eu preciso me trabalhar. Por que esse menino está com esse comportamento? Eu tenho que descobrir o que foi. Né? Quantas vezes eu fui atrás de psicólogo para tentar me ajudar a descobrir por que meu filho está daquele jeito? Uma vez passou a semana ou 15 dias, ele se escondia na escola, ninguém achava, ninguém ia debaixo de mesa. Descobriu o menino em todo canto e o menino se escondendo. A gente tentou descobrir se era a versão da professora, se tinha algum colega, perguntava para ele, nada, que eu gosto. Fui falar com a psicóloga, brinque de esconde ele em casa, para ele se saciar. E faça a terapia de conversar com ele à noite, quando ele estiver dormindo. Quando ele dormia, ele nem sabe o que eu fiz. Ele também não está ouvindo essa palestra, nem começa a ter. E aí, fazia oração para o anjo da guarda, terminou, começava a conversar. Meu filho, você se esconder, deixa tanta gente preocupada. Por que você está se escondendo? Quando a gente chamar para brincar, você brinca, mas não adianta você brincar sozinho. E aí eu ia argumentando, uma semana. Depois de uma semana ele deixou de fazer. Nunca mais se escondeu. Então há muitas maneiras de se trabalhar, né? O tratamento espiritual, o tratamento do passe, a conversa, a terapia psicológica. O que é que eles estão precisando ou nós estamos precisando? Olha, eu estou muito agressiva com meus filhos, eu não estou aguentando nada. Vamos fazer terapia, tomar passe, atendimento fraterno, mas vamos superar essa dificuldade. Então, esse criar vínculos é não apenas estar em casa, mas estar no lar, estar presente. Não é cada um chegar e vai para seu canto, né? E seu mundo e se isola do que está acontecendo. Nunca foi tão necessário, minha gente, se pensar sobre o amor no lar, o evangelho no lar, o que levamos para dentro do nosso lar. Que exemplos estamos dando aos nossos filhos para que eles não sigam a nossa conduta viciosa, porque muitos pais sofrem no plano espiritual pelos maus exemplos que deram, pelo que deixaram de fazer, pelo compromisso que não assumiram. Meu Deus, me dá a chance de novo. Eu quero voltar. Eu quero ter essas almas como filhos novamente e eu vou agora me reajustar com eles. Porque, meus irmãos, tenhamos certeza, somos espíritos eternos, mas cedo ou mais tarde, daqui a alguns anos ou mais anos, saberemos disso. E o que levaremos conosco? Os laços, a amorosidade, a consciência tranquila, a fé, a esperança, as boas relações. E olhem que boas relações no plano espiritual funcionam, é mérito. Ah, eu devo a fulano, vou lá ajudar. Fulano trabalhou não sei quanto tempo nas instituições, merece ajuda. Então nenhum bem se perde. Que nós possamos fazer esse bem que somos chamados hoje, que é o maior desafio, é amar, é ser solidário, é perdoar, entender, ter misericórdia para com a falha do outro, é praticar a caridade como entendia Jesus, benevolência para com todos, perdão das ofensas e a fé no futuro, a indulgência. Né? Então que nós possamos pensar sobre essas virtudes que o Evangelho nos chama, para que o nosso lar tenha harmonia. Procuremos orar todos os dias. Que nós, mesmo dirigindo, bota lá um CD de oração e vai com o pensamento. Se não tem tempo para orar, de noite faz a prece. Uma prece que não seja demorada, mas que você faça, que você agradeça, que você sente a luz chegar e que você diz, Senhor, me ajuda a servir a este grupo.
me ajuda a aceitar o desafio de amar, porque para isto eu vim. E nos lembramos da música do Padre Zezinho, né? Que as famílias não comecem em qualquer de repente, né? Que os pais saibam o que significa ser pai, que as mães tenham amor para dar e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, as nossas famílias também. Muito obrigada, que assim seja.